Um final de campeonato brasileiro ridículo do Dorival e sua equipe. Então vamos ouvir a desculpa do Dorival, que ele tenha falado esse empate. Tá certo que poupou vários jogadores. E falou também se Yuri e Garro voltam pra quarta-feira pra fazer a primeira partida na Copa do Brasil. E o Vessone de novo fez uma pergunta atravessada pro Dorival. Ele não gostou, respondeu aí de forma ríspida pro Vessone. Se liga só nesse corte, tá muito bom. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians na informação. Trouxe mais informações, bora pro vídeo. Dorival, boa noite. Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Primeiro de tudo, gostaria de saber o que motivou a estreia do Cauê como titular, tendo em vista que o Felipe Longo vinha sendo utilizado nas ausências do Hugo Souza, e também se você conta com Yuri Alberto e Garro para o jogo de quarta-feira em Belo Horizonte. Obrigado. Bom, o Cauê vem fazendo ótimos treinamentos, é um garoto que tem muita personalidade, vem evoluindo, nós queríamos observá-lo atuando em algum momento. Tivemos essa oportunidade hoje, por merecimentos. Ele fez uma partida muito boa, está de parabéns, que continue dessa maneira. Nós estamos evoluindo com os trabalhos com o Garro, tentando colocá-lo em condições, e da mesma forma com o Yuri, para ver se os teremos aí no jogo da quarta. Dorival aqui, Bruno Cassucci, GE. Globo. Acabado o Campeonato Brasileiro agora, o Corinthians na 13ª colocação, eu queria que você fizesse um balanço. Nas últimas entrevistas você já vem falando um pouco que é preciso ponderar todas as lesões que vocês tiveram, dificuldade com o transfer ban também, o clube nessas duas janelas que teve esse ano só fez 2 contratações, mas ainda assim fica um gosto de decepção, um gosto amargo pela campanha que foi feita, Dorival, o Corinthians como o pior dos paulistas no campeonato? Bom, a campanha nós tínhamos a consciência que poderia ter sido melhor, eu reconheço isso. Nos faltou, sim, muitas coisas ao longo de toda a temporada. Nós tivemos muitos jogos com o perfil dessa partida, onde nós criamos com volume, nós tivemos posse, nós tivemos várias situações e não finalizamos a partida. E com isso os adversários, de repente, em um momento ou outro dessas partidas, nos tiraram pontos importantes. É lógico que fica um sentimento de uma decepção por aquilo que nós realizamos ao longo da competição, por aquilo que nós gostaríamos de ter entregue ao nosso torcedor, não sendo possível. Mas, por outro lado, eu fico muito feliz. Primeiro, de ter colocado em campo vários jogadores das categorias de base, coisa que não aconteceu há algum tempo com o Corinthians. E eu acho que para um clube buscar uma recuperação, ele depende naturalmente de ter ali na sua formação garotos que possam nos dar uma boa resposta, tanto tecnicamente falando, quanto também futuramente financeiramente. Eu acho que esse daí foi um trabalho que nós fizemos ao longo de todo esse processo. Eu não tenho receios e nem medos em relação a estarmos lançando atletas, e eu tenho certeza que com a chegada desses meninos aí, a equipe se fortaleceu, criou um novo lastro, e eu não tenho dúvidas que em pouco tempo aí nós teremos coisas boas acontecendo. Dorival, aqui atrás, tudo bem? Ó? Aqui atrás. O Corinthians, faltando 3 rodadas, tinha muita chance de ser o 8º colocado, né? E acabou em 13º. 5 posições a menos. Aquela parte da cota de TV, que é direcionada para a posição do campeonato, são 13 milhões. Se considerar com base do ano passado, talvez esse ano não está fechado, pode ser até um valor maior num clube que está com muita dificuldade financeira. Esses 13 milhões, repito, que podem ser até um pouco mais, dependendo do que aconteceu, do que for o campeonato deste ano, seria, claro, obviamente, de bom grado para o clube na situação que está. Os jogadores, você conversou nesse sentido, desse lance da premiação, de cada posição melhor poderia render mais dinheiro ao clube, uma situação financeira melhor? Ou isso é impossível, esse tipo de conversa com os jogadores não entra na cabeça deles, essa situação financeira aí também que seria importante para o clube? Obrigado. Olha, me desculpa, mas eu nem devo abordar um assunto desse tipo. Nós somos profissionais acima de tudo e estamos aqui para fazermos o nosso melhor pelo nosso clube. E nós tínhamos a obrigação, sim, de estarmos numa posição melhor. Acabou não acontecendo por N fatos, várias situações,
mas eu tenho certeza que nós entregamos tudo que nós tínhamos. Nós deixamos tudo dentro de campo. Raras foram as partidas que nós não tivemos a entrega física, emocional, técnica, tática. A dedicação não faltou em momento nenhum. Nos faltou, sim, alguns resultados importantes que nos dariam uma posição um pouco melhor. Isso eu concordo. Opa, Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Essa posição abaixo do Corinthians na tabela, esse 13º lugar, eu acho que só aumenta a pressão para a Copa do Brasil, e parece que o clube já está muito mobilizado, a torcida está muito mobilizada, e tem essa pressão em cima de você, em cima do elenco. Eu queria saber se essa pressão pode atrapalhar vocês na partida, como que vocês estão lidando com isso, porque é um torneio que vai acabar definindo a temporada do Corinthians, além do título, pode vir uma vaga de Libertadores. Olha, a pressão nós convivemos diariamente. Então, assim, ela não é maior nem tão pouco menor. Ela é sempre constante. Em qualquer clube que nós tivermos, a pressão ela vai existir sempre. Nós não chegamos aonde chegamos por um acaso, tivemos merecimentos para isso. Estamos numa semifinal contra o Cruzeiro, uma equipe que fez uma campanha muito bonita ao longo desse ano. Tem grandes jogadores, um grande treinador. Nós respeitamos muito, mas nós temos também os nossos pontos positivos, temos capacidade, qualidade e condições de buscarmos aí fazer 2 jogos nas melhores condições da nossa equipe. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Voltando a falar de Copa do Brasil, antes do jogo e também depois do jogo, a torcida do Corinthians entoou cantos de que quarta-feira é guerra. Se você pudesse dar um recado para a torcida, o que ela pode esperar do time em relação a esse canto, enfim, a expectativa do torcedor, o que você diria? O que ela tem visto em todos os últimos jogos que nós participamos. Uma entrega em busca de resultados, querendo o melhor pelo clube, deixando tudo que nós podemos dentro de campo. É o que nós vamos repetir nessas 2 partidas com o Cruzeiro. Não tenho dúvidas disso. Eu acho que nós buscamos classificações importantes contra equipes poderosas ao longo dessa competição, e vamos fazer o nosso melhor em busca novamente aí de uma passagem a uma final de campeonato que tem um valor inestimável para o nosso clube. Tudo bem, Dorival? Matheus Fernandes, Central do Timão. Hoje o Romero volta à equipe titular do Corinthians, depois de algum tempinho que ele ficou sem estar nessa posição, e também como capitão. E com certeza você já tem trabalhado junto com o Fabinho Soldado e com toda a cúpula corintiana, pensando em 2026. E eu queria entender de você o que você entende sobre o Romero, se é uma peça importante que você conta para 2026. Obrigado. Nós temos ainda 2 e uma possibilidade de 4 jogos. Até então, nós não vamos falar nada a respeito de elenco, de reformulação, de trocas, chegadas, saídas, enfim. Nós temos que ter consciência que nós temos um compromisso, todos do elenco, e foi esse o objetivo que eu tive desde a semana passada, colocar todos os jogadores em condições de poderem, entre a quarta-feira e o domingo, estarem em campo. Foi isso que nós fizemos. Todos os jogadores tiveram possibilidades de estarem em movimento para que nós possamos chegar no jogo da quarta-feira nas nossas melhores condições. Esse foi o objetivo e o nosso pensamento. Fora isso, nós não pensamos em nada, porque nós temos 2 jogos fundamentais e importantíssimos na nossa sequência. Boa noite, Dorival. Em relação ao Memphis, José Eduardo, Agência Timão, em relação ao Memphis, ele retorna hoje, voltou a estar à disposição e entra no segundo tempo. Então, como que está a condição física dele, se ele tem condições realmente de estar lá em Minas e entrar como titular? Nós estamos alinhando cada uma das situações, conversamos com todos os departamentos do clube, colocamos em campo os atletas para que pudessem estarem em atividade, no mínimo, para que não passássemos de uma semana nessa diferença. O próprio Cruzeiro fez isso hoje, mudando em 100% a sua equipe. Então, foi essa a nossa intenção. A partir de amanhã, vamos avaliar todas as condições e aquilo que teremos em campo na quarta-feira. Boa noite, Dorival. Diego Fernandes, Rádio Coringão.
No último confronto da Copa do Brasil, eu te fiz uma pergunta, o que o torcedor do Corinthians poderia esperar do time no Campeonato Brasileiro? E você afirmou que teria uma melhora. Queria que você fizesse uma autoanálise do Corinthians no Campeonato Brasileiro, principalmente após o confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Obrigado. Olha, eu acho que de um modo geral nós tivemos bastante dificuldades. Poderíamos ter tido sim uma posição um pouco diferente daquilo que alcançamos. Nós estamos num patamar intermediário da competição, juntamente com outras 5, 6 ou 7 equipes. Já imaginávamos as dificuldades que teríamos. Ao longo de toda a temporada não foi diferente. Nós, assim como também outras equipes, nós perdemos muitos jogadores, e jogadores importantíssimos ao longo desse processo. Já disse anteriormente, às vezes com 2 ou 3 lesões em sequência, o que dificulta ainda mais a recuperação desses jogadores. Corinthians foi a única equipe que não, apenas Vitinho e Angelieri foram contratações em 2 janelas praticamente. Você sabe muito bem o quanto compromete o desenvolvimento de uma equipe você não ter possibilidade de contratações. Por outro lado, o aparecimento aí de jovens garotos que estão tendo um primeiro momento, uma primeira oportunidade e estão nos dando aí uma resposta muito positiva. A sensação é que poderíamos ter tido uma sorte melhor, poderíamos ter ido um pouco mais longe e que sirva de lição. O importante é que nas últimas 2 ou 3 competições o Corinthians se fez presente num primeiro momento em zona de rebaixamento. Nesse campeonato não passou nem perto, e eu acho que isso daí foi um ponto positivo. Podemos dizer assim, a colocação ela não é a correta, mas em relação ao que vinha acontecendo já foi um pouco melhor. Temos que nos preparar ainda mais para o ano seguinte, porque teremos um campeonato muito traiçoeiro pela frente. Campeonato Paulista logo de início, com pouquíssimo tempo de preparação das equipes que estão finalizando as competições agora. Teremos muitas dificuldades no ano que vem e vamos precisar de um elenco forte, composto e equilibrado. O equilíbrio do elenco é que vai nos dar a possibilidade de uma campanha diferenciada no ano seguinte. Boa noite, Dorival. Gabo Ferreira, Mosaico Esportivo. Gostaria de saber, nessas 2 últimas rodadas, Fortaleza e Juventude, o time bem modificado, mas o quanto esses jogos podem te ajudar na parte tática, avaliar o que pode ser feito contra o Cruzeiro, ou na parte individual, também analisando alguns jogadores, ou se você vê o jogo contra o Cruzeiro como um jogo à parte, em que esses jogos não tinham tanta relação com relação ao Cruzeiro, se a linha de 3 zagueiros, se a linha de 4, também esses jogos serviram de algo, ou o Cruzeiro é algo à parte? Não, tudo se relaciona. Nós tivemos 2 partidas com um volume alto de jogo, criando muitas oportunidades, não tendo o resultado que imaginávamos. Eu acho que, em termos de um ganho tático e técnico, foram importantes os jogos. O aparecimento aí, ou melhor, a oportunidade de outros jogadores que não vinham atuando com tanta frequência darem uma resposta, darem o seu recado. Era isso que nós gostaríamos, que nós queríamos, e nós chegaremos na quarta-feira com todos os jogadores em condições. Eu acho que isso é o mais importante. A partir daí, vamos tentar sermos assertivos na escalação e, acima de tudo, na maneira como entraremos para o jogo com o Cruzeiro, tanto lá quanto aqui dentro. Dorival, Lucas Abdala do Tic Tac Sports. O torcedor tem sentido uma mudança de comportamento, principalmente em relação à equipe, nas atuações do Campeonato Brasileiro e dos jogos eliminatórios, como da Copa do Brasil. Há realmente uma mudança, uma diferença de motivação? Como que você avalia esse cenário? Olha, é difícil falar isso. Eu não percebo isso. Nós tivemos jogos com uma ótima organização em campo. Nós tivemos jogos que nós pecamos, facilitamos ao adversário. Nós tivemos jogos que nós imprimimos um ótimo ritmo, nós criamos muitas oportunidades
e não fizemos, não saímos com os resultados que talvez tenhamos merecido. Tivemos outros jogos, ao contrário, que talvez não tenhamos tido merecimento e acabamos vencendo, inclusive 2 ou 3 jogos, 2 jogos fora de casa que tiveram esse contexto. De um modo geral, eu acho que nós mostramos todas as variáveis possíveis. Poderíamos sim ter entregue um campeonato um pouco mais regular. Eu entendo dessa maneira. Se não fossem, naturalmente, todos os problemas que nós tivemos, eu acredito que teríamos alcançado algo um pouco melhor. Dorival, boa noite. Ulisses Lopresti do Lance. O Corinthians voltou a sofrer gol no segundo tempo, né? Foram 7 nas últimas 5 partidas. Queria perguntar ao senhor o que explica essa queda de rendimento do Corinthians na etapa final. E se me permite uma segunda pergunta, se o momento físico da equipe preocupa para a semifinal da Copa do Brasil. Não, porque não tem ligação ao rendimento físico. Nós tínhamos a bola quase que 90% da partida. Nós tivemos a maioria das ações da partida. Realmente, em algum momento, a equipe adversária se solta para cima, o tal do tudo ou nada, como nós poderíamos ter definido e não tivemos a possibilidade, ou melhor, não tivemos a condição de aumentarmos o placar. Fato esse que aconteceu em muitos e muitos jogos do Campeonato Brasileiro. Nós fazíamos 1-0, esperávamos um momento, criávamos oportunidades, não finalizávamos as partidas e acabávamos tomando um gol, naturalmente pela agressividade da equipe adversária. Então, assim, nós tínhamos tudo para ter tido uma sorte melhor ao longo de toda a competição. Talvez não tenhamos tido o principal e as finalizações nos tiraram pontos importantíssimos. Professor, hoje o Memphis jogou um pouquinho, Yuri e Garro em recuperação. Faz parte da sua estratégia para esse jogo decisivo de quarta-feira esconder o jogo em relação ao trio Jim, se vai ou não entrar em campo? Olha, depois de 38 jogos pelo Campeonato Brasileiro, não tem como você esconder nada. Você sabe tudo do seu adversário, o seu adversário te conhece na palma das mãos. Teremos aí 2 jogos muito equilibrados, difíceis, complicados, com igualdade de condições nesse momento. O campo é que vai decidir se para um lado ou para o outro. Eu espero um Corinthians agressivo, combativo, vibrante e, acima de tudo, acreditando muito no potencial que tem, nas condições que tem, para que façamos aí 2 grandes jogos. Boa tarde, Dorival. Rafinha do Dimensão Esportiva. Tem uma Copa do Brasil pela frente, mas minha pergunta vai um pouco além. Como você revela muitos jogadores novos, o ano que vem tem Campeonato Paulista e está muito em cima, né? Não vai ter muito tempo de descanso para os atletas. Você, como gosta muito da base, pretende utilizar no começo do Campeonato Paulista a base ou os jogadores da base? Obrigado. Não só jogadores da base, é o que nós tivemos nas mãos. Eu falei já que vai ser um campeonato traiçoeiro, 8 rodadas em que existe a possibilidade de um rebaixamento real para todos que estejam disputando. Então não tem como você abrir mão da sua equipe principal. O que nós temos que ter consciência é que a nossa preparação ela tem que mudar. Nós temos a necessidade de termos alguns dias de férias, obrigatórios naturalmente, temos que entender isso, mas acima de tudo sermos profissionais, nos prepararmos, porque dia 11 estaremos em campo de novo. Então, o jogador é o que menos opina e que não tem possibilidades de ter aquilo que desejaria. Tem que ter consciência que vai exigir um profissionalismo muito grande, porque nós estamos num processo de mudança de calendário em que talvez no ano seguinte nós já tenhamos as coisas mais acomodadas. Mas esse ano vai ser muito difícil, número de lesões muito altas, e por isso nós teremos que ter um elenco mais equilibrado, que nos dê a possibilidade, isso eu falo para todas as equipes, que dê a possibilidade de uma manutenção, até porque as trocas elas terão que ser frequentes em razão do pouco tempo de treinamento e dos jogos em sequência que teremos, sendo que o próprio Campeonato Brasileiro já terá início aí nos dias finais de janeiro. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Então é isso, mano. Tá certo que era um time bem modificado, com Thales Magno, Romero. Cara, Romero perdeu um gol no primeiro tempo ali, pelo amor de Deus, mano. E o Thales Magno no segundo. Cara, que jogador horroroso, graças a Deus.
Esses caras vão estar fora do Corinthians ano que vem, Romero, Thales Magno. Infelizmente, ainda tem uns caras muito ruins aí, o Charles, pelo amor de Deus, aquele Hugo lateral, que cara horroroso. Eu acho que é o pior lateral esquerdo que eu já vi com a camisa do Corinthians, mano. Então aí o Dorival dando suas desculpas. A gente terminou atrás do Santos. Vocês têm noção que é isso, mano? Terminar o Campeonato Brasileiro atrás do Santos. Esse time ridículo do Santos. É isso, né? Como o Vessone falou. Vai deixar de ganhar aí uns 13, 15 milhões se ficasse ali em nono, oitavo. Mas o Dorival preferiu poupar, largar de mão o Brasileirão. Uma campanha ridícula. Tá certo para focar na Copa do Brasil. Mas agora quero ver quarta-feira. Quero ver. Agora eu fiquei na dúvida, porque na primeira pergunta ele deixou meio no ar uma dúvida ali se o Yuri e o Garro jogam ou não na primeira partida, né? Aí no finalzinho ele falou que vai contar com todos os jogadores à disposição, 100%. Agora eu não sei. Cara, se começar sem Yuri ou Garro, apesar que o Dieguinho tá jogando legal, aí teria que colocar o Guinegão no ataque, não sei. Copa do Brasil tem que ter jogador cascudo, cara. Então vamos ver como vai. Durante a semana a gente vai tendo informações, se eles vão jogar ou não. E domingo que vem, voltar vivo para a Neoquímica Arena pra gente conseguir as classificação para a final da Copa do Brasil. Independente se os caras estão jogando bem ou mal, é torcer até o final. Corintiano que é corintiano torce para ganhar. Não torce para ser eliminado porque tá jogando mal, porque não sei o que lá da diretoria. Corintiano que é corintiano torce sempre pro Coringão vencer. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, é nóis.